todo ano de eleições, sejam elas eleições gerais a nível federal, sejam a nível municipal, sempre há uma série de elementos que evocam muitas pessoas a dizerem: olha, assim não dá, a esquerda precisa se unir para poder lidar com X problema. Aí está sempre rodeado de elementos que, claro, estão no seu contexto, mas muito carregados de um medo, de uma sensação de que se a esquerda não se une, aquele mal vai passar e acabar com todas as nossas esperanças. Então, é um mal que se expressa aí pela direita, né? O PSDB, o bolsonarismo, o fascismo, e sim, essas preocupações são legítimas. Mas quando se diz sobre fazer alianças eleitorais, para além de uma conversa de gabinete que fecha um acordo entre partidos e figuras públicas que vão encabeçar esses processos, tem também, e isso é algo que sempre fica nos bastidores ou simplesmente não fica em lugar nenhum, toda uma construção por trás que faz com que isso seja viável e legítimo. E esse vídeo se dá justamente num momento super delicado da conjuntura brasileira, onde esse debate se faz importantíssimo e cheio de nuances na esquerda, mas que é preciso encarar com responsabilidade. Afinal, esse negócio aí de aliança eleitoral, de que forma tem se feito esse debate e aonde que a gente quer chegar com tudo isso? E você que está passando por aqui, por favor, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, comentar. Isso gera engajamento, e engajamento ajuda a burlar o algoritmo do YouTube, que desfavorece muito os canais de esquerda na plataforma. Então não custa dessa moralzinha aí, né? E aproveitando para deixar aqui também o meu agradecimento aos apoiadores do Apoia-se, que têm contribuído para um suporte para o canal, que já tem gerado aí um retorno muito positivo, e muito em breve já vai rolar o sorteio do primeiro livro para os apoiadores. E se você também quiser participar aí desse sorteio, corre lá e confere a campanha de financiamento coletivo. E é isso aí. E indo para o tema do vídeo de hoje, eu já vou logo trazendo para vocês que, para mim, mais importante do que uma esquerda unida é uma esquerda bem articulada. Cão é muito bem articulado e nós... Sim, porque para muitas pessoas, esquerda unida é esquerda pragmática ao extremo, que precisa abrir mão das suas divergências e construir por construir para não deixar que a direita ganhe e pronto, acabou. E daí a gente vai chegar no paraíso. Mas calma lá. A partir de que preço? E os projetos? O que vai ser colocado em prática? Em que condições? Esse pessoal todo aí se uniu para colocar o que no lugar? E aí eu já vou logo dizendo também, ter divergência não é algo negativo. Eu mesmo não gostaria de ver uma esquerda homogênea. Tem que ter diversidade, tem que ter crítica e tem que haver abertura para que isso seja colocado em questão. O que não dá para ser é ter um espaço onde não há entendimento, onde não há autocrítica, onde não há diálogo, onde não há táticas em comum a serem postas em prática pelas organizações e pelos movimentos que estão envolvidos, né? E para que isso aconteça, precisa haver sim articulação. Pode não sair uma unidade homogênea, mas pode sair algum plano, alguma proposta de construção conjunta que lide com problemas e agendas que são urgentes, que são necessárias. Pode sair sínteses. E é por isso que a esquerda não pode ser sectária. Se negar a construir conjuntamente com outros partidos e outros movimentos de esquerda, mesmo quando há divergências duras, mesmo quando há táticas de ação e construção que tomam rumos, outros, tem que ter abertura para dialogar e construir. Tem que ter abertura. Se não tem, a gente não sai do lugar. Na verdade, a gente não vai para lugar nenhum. E nesse sentido, vale mencionar aqui que nós estamos em um ano de eleição. E não é um ano comum, não é um ano qualquer. É um ano de pandemia. É um ano onde tudo vai estar diferente, como a gente nunca presenciou na vida. Isso é um desafio para todos os partidos políticos do Brasil e é um desafio trocentas vezes maior para a esquerda radical, porque lhe falta recursos, lhe falta hegemonia, lhe falta visibilidade, lhe falta capilaridade e isso pode sair muito caro. E mesmo com a internet aí que permite um alcance maior, mas ainda é limitada por diversas ferramentas que impossibilitam que a nossa mensagem chegue até determinados lugares. E para quem não tem internet, então enfim, muito mais difícil. E para além de ser um ano de pandemia, é um ano onde a crise econômica que já estava arrancando o nosso couro piorou muito. Piorou porque estamos vivendo uma política de austeridade no Brasil. A gente está vivendo em um sucateamento e desmonte do que a gente tem de políticas sociais já pouco desenvolvidas no Brasil. Tem muita gente aí empobrecendo, ainda mais recorrendo à informalidade,
muita gente desempregada, e ainda tem um ataque à ciência e ainda tem um ataque aos setores marginalizados, como os povos indígenas, como os povos quilombolas, como a população negra, as mulheres, os segmentos LGBT+, o ecossistema. É uma política de morte, gente. A gente está vivendo em uma distopia. E nessa distopia se coloca em questão a possibilidade de um avanço autoritário e antidemocrático ainda mais profundo. A gente passou aí nos últimos 5, 6 anos por um golpe parlamentar, por contra-reformas no trabalho e na previdência que ferraram com a vida da gente, com criminalização dos movimentos sociais, por uma emenda constitucional que congelou investimentos em saúde e educação no Brasil, privatizações de refinarias da Petrobras, privatização do saneamento básico. A gente viu um ex-presidente que foi preso fundamentalmente por estar em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais e que, em consequência disso, tivemos aí a eleição de Jair Bolsonaro, que é um presidente de extrema direita que tem investido em uma política de ataque às instituições democráticas liberais, aí, uma política de inflar a raiva dos seus seguidores, né, de desmoralizar a educação e a ciência. Enfim, não tá fácil. Então, não é um ano comum. É um ano que vai testar até onde esse projeto tem conseguido se fazer valer enquanto simplesmente um parasitismo dentro da política, né? E a gente sabe que a lógica tradicional de coalizão não conseguiu apresentar nas suas articulações uma resposta estável com a falência da condução dos governos e pactos anteriores, ou um bolsonarismo que pode se fazer valer enquanto um projeto duradouro, um projeto que pode alavancar em um ascenso realmente autoritário e que pode levar inclusive a uma ruptura institucional dessa democracia liberal bem truncada que veio tentando se consolidar no Brasil. E para além desse cenário assustador, a gente tem aí a nossa esquerda muito complicada, que se encontra em uma crise referencial, ou como diz a Sabrina Fernandes, uma crise de praxis em relação à sociedade de uma maneira geral. E eu preciso trazer aqui para vocês, eu sei que muita gente não vai gostar de me ver falando isso, mas nós vivemos bem recentemente um período de esquerda moderada, de esquerda social liberal no Brasil, que apostou aí, infelizmente, num projeto de conciliação de classes para conseguir governar, que realmente acreditou ser capaz de mediar os interesses entre classes de trabalhadores e a burguesia brasileira. Não à toa aí essa esquerda entrou pelo cano, mas não sem promover um processo intenso de desmobilização e despolitização não só da sua base social, mas de grande parte da população que pôde ascender ou se capitalizar socialmente, podemos dizer assim, durante esse período e obteve mais acesso a serviços e espaços que antes não tinha. Então muita gente pôde começar a consumir mais, a ter mais bens pessoais em casa, a ter acesso a um carro, a poder fazer uma viagem para fora do país. Muita gente pôde entrar na universidade, fez um plano de saúde, abriu uma pequena empresa, mas não se politizou nesse processo. Não foi, inclusive, incentivada a questionar a estrutura que empobrece as pessoas, que promove e produz desigualdade. Não foi incentivada a se aproximar de espaços de organização para garantir expansão dos serviços públicos e cobrar mais investimento e consolidação dos direitos sociais. Enfim, nesse sentido, com essa despolitização, inclusive à esquerda em curso, o discurso moralista que tentou aí se fazer valer dos problemas de segurança, criminalidade, da corrupção que vieram ocorrendo no Brasil, isso também não foi novidade e nem exclusividade dos governos do PT ou dos valores tradicionais que se viram confrontados, né, o fundamentalismo cristão se instrumentalizando e preenchendo também esse vácuo de referencial, também serviram de ótimos catalisadores para fazer um sentimento antipetista, alavancar no senso comum, e isso provocou não só uma crise de referencial com o PT, que foi um partido aí importantíssimo da esquerda, que alçou maior expressão no Brasil, na América Latina, mas isso também respingou para toda a esquerda de uma maneira geral, inclusive a esquerda comunista radical, que muito se fechou aí em espaços acadêmicos, no vanguardismo, no sectarismo, na melancolia, e muito se viu também invisibilizada, né, por uma esquerda hegemônica que centralizou para si boa parte do discurso e a condução dos processos sociais. Eu não preciso ir muito longe para trazer o que isso tem gerado: anticomunismo. Pois é, gente, pega aí esses fatores, né, avanço da extrema-direita, do bolsonarismo, do neofascismo, crise econômica, crise social, crise ecológica, crise do capitalismo, crise sanitária, crise de referencial da esquerda, despolitização e anticomunismo. E agora tem eleições.
Então, o que fazer? Obviamente, com vários desses elementos em crescimento, a situação das esquerdas no Brasil e da classe de trabalhadores ela é muito crítica e é preciso responder a isso. E nesse sentido, é necessário se falar sim de tarefas urgentes para lidar com esse caos todo. É necessário falar sobre barrar o ascenso do bolsonarismo e dessa direita autoritária, mas é necessário se falar sobre como responder a esses processos e construir uma outra coisa no lugar, e nesse sentido a gente precisa tocar no papel que as esquerdas precisam assumir diante do processo eleitoral, de como se constrói esse processo. É preciso falar sim de alianças eleitorais também. Mas antes de entrar no assunto das alianças, eu quero voltar aqui no lance sobre unidade e articulação. Até porque uma articulação pode levar a uma unidade mais ampla, mais pontual ou duradoura, né? E isso varia muito da situação, do objetivo e tal. Mas é um processo. E vale pontuar que quando a gente fala, por exemplo, em barrar o bolsonarismo, o neofascismo e essa direita mais raivosa, não necessariamente vai se resolver tudo pela via eleitoral. A gente tem plena noção disso. Outras formas de ação e unidade podem e devem ser construídas também. E, por exemplo, uma forma de unidade possível se dá através das lutas combinadas por agendas democráticas que são cruciais e estratégicas para a qualidade de vida da população de uma maneira geral. Então, bora trazer alguns exemplos aqui. A articulação conjunta, unidade de ação nas ruas, no parlamento e nas comunidades em prol da revogação da PEC da morte é uma medida urgente, certo? A pressão pela aprovação do projeto de lei que institui que serviço doméstico não é serviço essencial durante a pandemia é uma tarefa urgente. A pressão para que haja auxílio emergencial, é claro que não aquele de R$ 200, mesmo sendo de no mínimo R$ 600, mas lutando aí pela sua expansão e ampliação para mais pessoas que estão necessitando do auxílio, é uma tarefa democrática urgente. Uma política de direitos trabalhistas e sociais que atendam às demandas dos trabalhadores de aplicativo é uma tarefa mais do que urgente, é necessária. A pressão em prol de uma política de não despejo nas ocupações durante a pandemia, de suspensão dos aluguéis, contas de telefone, as lutas por não demissão dos empregos, são formas de unidade de ação que não necessariamente em processos eleitorais e que podem ser feitos de forma unitária entre partidos de esquerda radical, moderada e até alguns liberais, a depender das figuras e partidos que a gente estiver falando. Então, essas são formas de articulação conjunta, de unidade e ação que podem contribuir para barrar o bolsonarismo. Mas, para além da resistência, é preciso apontar para um outro caminho, trazer uma resposta aos problemas imediatos e apontar para um horizonte diferente. E dentro da democracia liberal burguesa, uma das formas de se fazer isso é disputando sim as eleições burguesas e aqui sem romantizar essa atuação. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu fiz especificamente antes da pandemia sobre o papel dos socialistas nas eleições com a perspectiva de oposição radical e resistência democrática, que vocês podem conferir essa crítica com mais afinco assistindo a esse vídeo, que eu vou deixar a indicação dele aqui para vocês. Aqui nesse vídeo de hoje, a ideia é focar na construção programática e na construção e na costura de alianças. Pois é, a via eleitoral se dá então para a esquerda radical e anticapitalista como uma ferramenta tática, cujo objetivo vai se dar principalmente em denunciar as contradições da democracia burguesa com as suas limitações e potencializar as vozes marginalizadas, exploradas, trazer à tona medidas e propostas que atuarão em prol de uma vida menos desigual e, digamos assim, menos exploradora dentro do capitalismo. Além de defender e fazer ecoar na institucionalidade um programa e projeto radical de transformação social. Mas é aqui que a gente entra na questão de que a nossa esquerda brasileira, em muitas variantes, ela se reduz a pautar essa construção a partir da projeção, tendo como ponto de partida aí lançar figuras públicas com visibilidade, popularidade, pautados pelo personalismo. Então, se defende uma ideia aí de união da esquerda, desde que representante X seja o grande protagonista e quem vai conduzir essa construção, e nesse processo já fica de lado todo o debate e acúmulo que se tem a respeito do que deve ser uma incidência de esquerda pela via eleitoral, que deve se pautar pela construção coletiva, não verticalizada, alicerçada no poder popular, em fortalecer
a emancipação do povo. Se reduz a construção eleitoral ao nome com mais viabilidade, ao nome que vai conseguir ganhar e ser o representante da esquerda no poder, acaba deixando-se de lado, em contrapartida, o que deveria ser debatido primeiro, que é o programa político dessa construção. É claro, gente, que o nome ele pode muitas vezes sinalizar numa articulação a partir da construção que aquela figura pública faz com seus movimentos, com suas diretrizes políticas, qual é a linha que vai ser adotada e mais defendida no processo eleitoral. Mas nenhum programa é construído só com um movimento, só com uma figura, então não basta debater só o nome ou colocar a discussão do nome que vai estar à frente como prioridade. E assim, sem contar que essa linha aí se torna ainda mais problemática quando a figura pública ela não está representando nenhuma organização, ou coletivo, ou linha política, mas quando ela apenas representa a sua própria figura. Ou seja, quando ela é voltada à sua própria linha política, à sua própria autoconstrução. Então, essa linha aí do personalismo, que perpassa por muitos dos partidos políticos de esquerda, precisa ser profundamente questionada. Um nome, ele precisa surgir a partir de uma construção programática, de uma linha consensual, articulada a partir de um projeto de sociedade em comum e, no nosso caso, de um projeto de cidade, de um projeto de município que se quer construir pensando aí nas eleições de 2020. Pensa comigo. Como que um partido vai dialogar com outro partido com um nome pré-definido, mas sem apresentar propostas concretas para a cidade, sem dizer o que vai defender, sabe? Como que se costura uma aliança que não se debate diretrizes de políticas públicas em áreas estratégicas? Que tipo de partido que encara uma aliança eleitoral sem saber o que vem com ela? Entende? Então, a lógica da esquerda não pode ser construir uma aliança eleitoral que se converte em aliança programática. Tem que ser o inverso disso aí. É construir uma aliança programática que se converta em aliança eleitoral. E é nesse ponto que a esquerda radical precisa ter a compreensão de que num momento aí que a gente está vivendo de intensificação da violência política, de avanço da extrema-direita e crise da democracia liberal burguesa, de que a saída ela não vai se dar em aderir a um projeto moderado de simplesmente defender as instituições burguesas e postular uma agenda comum com partidos liberais burgueses, por exemplo. Muito contrário. A gente se postula sim contra o autoritarismo, mas em contrapartida a gente se radicaliza apontando ainda mais o que são as contradições e raízes da precarização, do desmonte das políticas sociais, dos problemas de direito à cidade, que aponte para uma ruptura com essa lógica. Esse momento é crucial para se defender um projeto de democracia radical, de democracia popular e que seja coerente com o tipo de sociedade que nós queremos construir. Então, nesse sentido, é preciso levar a cabo, sim, uma política de pleno emprego nos municípios, fomentar as economias locais, que permitem relações de proximidade e pertencimento com o bairro de maneira solidária, assim como no investimento à ciência e tecnologia que as universidades públicas desenvolvem, que possibilite que isso aí se expanda em geração de renda, em qualidade de vida e retorno para as pessoas. É necessário se pautar por uma política de preservação das nossas nascentes, das serras, dos rios, dos parques ecológicos, das florestas, uma política agroecológica e agroflorestal com capacidade de enfrentar frontalmente a política da mineração, do agronegócio que tem devastado municípios, vidas e ecossistemas. É necessário levar uma política de habitação ampla que confronte com a especulação imobiliária, que responda à crise de moradia que tem levado a tantas ocupações urbanas. É preciso defender uma política de segurança pública pautada na construção conjunta com as demandas de qualidade de vida da população periférica, contra o encarceramento e genocídio da população negra, que fomente aí o acesso à educação nesse processo, à cultura, o acesso ao esporte, ao saneamento básico de maneira universalizada e não privatizada, a preservação dos espaços públicos, a cidade como espaço de encontro. É preciso pautar o transporte público como um direito de livre acesso e não como algo mercantilizado e pautado fundamentalmente na lógica de ida e volta para o trabalho. É preciso trabalhar com a dinâmica de fluxo na cidade.
descentralizar o centro, trazer pontos de cultura, hospitais públicos, né, de acesso ao metrô para espaços da cidade que estejam conectados com as periferias, que estejam conectados com o que é a margem. É preciso construir uma perspectiva de cidade que venha a partir daquelas e daqueles que vivem essa cidade todo dia, em toda a sua intensidade. É a cidade pautada pelo olhar de quem que pega o busão lotado, de quem que pega um trânsito caótico, de quem sofre violência na rua, de quem cuida da preservação da nossa fauna, da nossa flora, de quem produz a comida que chega na nossa mesa, de quem educa as crianças para serem as pessoas que elas vão ser nesse mundo, assim. É por isso que é preciso pautar a necessidade de se construir assembleias nos espaços, nos bairros, com integração com as lideranças comunitárias e buscar maneiras de aproximar a população de forma geral em construir esses espaços, de pensar em conselhos populares e cidadãos que tirem prioritariamente a lógica de debate e decisão da vida pública da responsabilidade somente do poder legislativo e executivo, mas que isso se dinamize e circule pelos territórios, pelas populações que serão diretamente afetadas por conta dessas políticas. Enfim, gente, a partir de um programa que rompa com uma lógica do lucro, da militarização, da violência, é que se consegue perceber quem são os aliados da luta que estarão realmente comprometidos com essa proposta de sociedade. E aí, quando você se pergunta se é possível uma frente eleitoral ampla de esquerda na sua cidade, pergunte primeiro se os partidos da esquerda moderada da sua cidade possuem um histórico de luta e comprometimento com pautas de demandas populares. Quais os setores sociais eles encampam nos seus mandatos, com quem que eles estão dialogando, eles topariam construir e efetivar projetos de radicalização da democracia popular? As candidaturas desses partidos estarão dispostas a não reproduzir a política de conciliação de classes que marca a trajetória aí dos partidos de esquerda moderada no Brasil? Se pergunte se o partido da sua cidade, que é de esquerda moderada, ou até mesmo de esquerda radical, que tem aí na sua bancada federal parlamentares combativos que votaram contra os retrocessos sociais recentes e tem sido uma oposição coerente aí nesses últimos tempos, se pergunte se no seu estado eles têm defendido os interesses da classe de trabalhadores. Que projetos de lei que eles têm apresentados? Eles vão até a sua quebrada para além da época de pedir voto ou eles somam na luta cotidiana com a comunidade? Com quem eles se aliaram nos seus governos? Quem eles apoiaram em processos eleitorais que eles não venceram ou não disputaram diretamente? Existe militância política de base com potencialidade de confrontar suas direções burocratizadas dentro desses partidos? Será que esses partidos eles estão fisiologizados ou coronelizados no seu município? Porque assim, se tiverem, então eu não acho que seja uma boa ideia promover uma aliança ampla, não. Eu falo isso porque se não há construção programática, se não há referencial que se paute numa política de oposição à esquerda com programa popular, então não cabe aliança. Porque se o seu partido referência, se ele se alia com uma frente que vence uma direita neoliberal ou conservadora, e se essa frente no poder toma medidas antidemocráticas e contra os trabalhadores, a sua organização, o seu apoio vai ser cobrado e você deixa de ter esse referencial enquanto alternativa, enquanto uma construção independente. Isso pode gerar um retrocesso no seu município, pode gerar um retrocesso na política de esquerda. Então jamais abra mão dos seus princípios, da sua coerência política para aderir a uma frente que não se compromete com uma política de radicalização da democracia e que defenda os interesses dos trabalhadores. Porque, afinal de contas, do que adianta compor uma frente eleitoral de oposição a Bolsonaro se na hora de tomar as decisões eles vão para o lado da burguesia ao invés de defender o interesse da classe de trabalhadores? Pois é, não tem nada de simples nessa equação e é por isso que essa leitura precisa partir de acordo com cada conjuntura, da análise, da correlação de forças, dos cenários possíveis. É importante colocar que a mobilização de uma eleição pelo medo ela é muito recorrente por quem quer manter a hegemonia da disputa e mesmo a esquerda se utilizou desses mecanismos para inviabilizar alternativas à esquerda e radicalizadas também. Então é preciso avaliar os cenários com o pé no chão, gente. Tanto em relação de uma candidatura de extrema direita realmente conseguir se eleger na sua região, quanto de uma aliança eleitoral de esquerda ou progressista ampla que seja realmente viável e que seja realmente necessária. Como eu disse logo há pouco, o programa tem que ser radicalmente popular,
tem que ser de confronto aos interesses do capital? Sim. Não dá para ficar capitulando e colocando o nosso programa a reboco dos liberais, porque essa ideia do avanço do conservadorismo fica assombrando a gente o tempo todo. Tem que tomar um cuidado com isso. E é nesse ponto que a gente entra em uma cilada quando se fala em alianças eleitorais progressistas amplas, porque tem essa tendência, né, de expandir esse arco para com partidos da esquerda moderada, que tenham aí um histórico e origem nos movimentos sociais, na luta de trabalhadores e trabalhadoras, do movimento estudantil, do movimento sindical, às vezes até com raízes socialistas, mas tem quem defenda também a expansão desses arcos com partidos liberais que nasceram da ordem ou que não nasceram de um horizonte emancipador nem revolucionário e que, portanto, mesmo que sejam progressistas no nosso cenário político, não possuem nenhum compromisso com a luta por uma sociedade que rompa com as bases atuais. E a cilada é achar que faz-se realmente necessário apostar na articulação com esses partidos, partidos que estão articulados com grandes empresas capitalistas, que possuem nas suas fileiras representantes capitalistas, partidos que votaram favoráveis ao golpe, partidos que votaram ou que tiveram parte dos seus parlamentares votando a favor da contrarreforma trabalhista, a favor da contrarreforma da Previdência, a favor da privatização do saneamento básico. Gente, mesmo que parte dessa galera se articule conosco em determinados projetos de lei, em pautas muito pontuais que componham unidades de ação em agendas democráticas como o Fora Bolsonaro, esses partidos eles não defendem o interesse da classe dos trabalhadores. E isso precisa ficar muito negritado. São partidos burgueses, são partidos que não apenas se adaptaram à ordem, como defendem a ordem hegemônica, são partidos que não defendem o programa que nós queremos construir. E aí eu volto aqui na minha tese, que até parece que foi eu que inventei, eu não inventei ela, ela não é só minha, ela não partiu inicialmente de mim, que é a tese de que a aliança eleitoral tem que ser programática. Se não há alinhamento programático, não dá para fazer aliança, porque se você se alia com o partido para construir mais do mesmo, qual que é o papel dos socialistas, então, nas eleições? É melhor não fazer, não é para isso que a gente está lutando. Então não vamos cair nessa cilada, esses partidos não vão vir para o nosso lado e isso só leva, a posteriori, a mais despolitização e descredibilização da esquerda radical. E eu não preciso nem dizer que a construção eleitoral ela é parte de um processo muito maior e muito mais amplo e que o ponto central de referência da luta se faz através do enraizamento social nos territórios, nas comunidades, nas aldeias, na aliança entre cidade, campo e floresta. Ela se dá fundamentalmente fora do parlamento, fora da burocracia estatal, mas pela via da auto-organização dos povos oprimidos e explorados pelo sistema. Sem essa construção fundamental, a gente não consegue tanto eleger um programa autenticamente radical à esquerda, quanto promover uma mudança substancial para uma outra sociedade possível. Então é isso, bora refletir sobre quando a gente fala em aliança eleitoral, que não se trata só de eleger um representante para governar, se trata de uma articulação e ela precisa estar ligada a um propósito, um programa mínimo com resposta às questões emergenciais e fundamentais da nossa vida e do nosso tempo, mas que projete um horizonte de transformação. Se não há uma construção com essa qualificação, então a gente precisa repensar o nosso engajamento. Nesse sentido, vamos cobrar a radicalização dos nossos partidos. Se você é filiado ou é simpático e vota aí em um partido de esquerda radical, principalmente se esse partido tem tido mais viabilidade eleitoral no seu município, cobre nessas eleições por coerência à sua base, aos seus representantes, às suas lideranças, às suas figuras públicas e participe dos processos, acompanhe, faça parte dessa construção. Nesse momento é mais do que necessário tanto para barrar o bolsonarismo e a direita liberal, quanto para construir uma nova alternativa de sociedade. Vamos embora construir uma alternativa popular, porque é só a luta que muda a vida.